Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Anete Moreira e este é o DBO Destaca. Com a evolução das pesquisas científicas, ficou evidente a importância dos microminerais. Hoje nós vamos falar do zinco na nutrição dos bovinos. E para falar sobre isso, nosso convidado é Lauriston Bertelli. Ele é zootecnista e pesquisador de desenvolvimento e inovação da Premix. Seja bem-vindo, Lauriston. Qual é a média da deficiência na nutrição dos bovinos nas forragens, por exemplo? 90 a 95% das pastagens do território brasileiro são deficientes em zinco, num grau bastante intenso, ou seja, menos da metade ou no máximo a metade do que o animal precisa está presente nas forragens. Esse é o grau de deficiência que nós temos aqui no Brasil. Agora, o que oferece para as pastagens em relação à saúde e produção do rebanho? Olha, quando a gente pensa na pastagem e na saúde, a gente pensa na nutrição de uma maneira geral, né? Então, todo indivíduo bem nutrido tem melhores condições de uma saúde melhor. Nós não temos muito como alterar as nossas pastagens, no sentido de microminerais. Por quê? Quando nós fazemos uma correção do solo, para melhorar a disponibilidade de alguns nutrientes, como fósforo, cálcio, magnésio, automaticamente a gente indisponibiliza microminerais para as pastagens. Então, sempre as pastagens, mesmo corrigidas, elas terão desequilíbrios desses microminerais e que interferem na saúde desses animais aí. Agora, Lauriston, qual que é a dimensão dessa carência de suplementos microminerais? Veja, no Brasil, existe um conceito de que suplemento mineral tem que conter fósforo. Então, a maioria dos produtores e, às vezes, muitos técnicos classificam o fósforo como o único mineral problema, e não é. Então, essa questão da dosagem, do balanceamento, do conhecimento das exigências dos microminerais ficam em segundo plano. E isso prejudica o desempenho dos animais e o resultado no campo, né? Prejudica formulações, os produtos acabam não sendo os mais adequados. Que papel tem o zinco no transporte de vitaminas? O zinco, ele é considerado talvez o mineral com mais atuações metabólicas no organismo dos seres vivos. Com relação ao transporte de vitaminas, ele é fundamental no transporte da vitamina A. Então, a vitamina A fica armazenada no fígado, quando absorvida, ela é armazenada no fígado, e aí ela tem que ser transportada no momento adequado para o sítio de ação dela. Estando o organismo deficiente de forma clínica ou até subclínica, vai aparecer uma deficiência indireta de vitamina A. Então, às vezes as pessoas pensam que tem que suplementar a vitamina A e, na verdade, está faltando o transportador dessa vitamina A para os devidos sítios de ações dela, né? Agora, metabolicamente, o zinco tem muitas ações, né? A gente pode falar a seguir aí dessas outras ações. E como é que isso afeta o organismo, Lauriston? Uma das principais ações do zinco é na questão da redução de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, os radicais livres, eles prejudicam demais a sobrevivência e a produtividade celular. Então, vamos imaginar, quando eu tenho esse estresse oxidativo elevado, o organismo recorre ao zinco e outros microminerais, que a gente pode falar numa outra entrevista, para elaborar uma enzima que quebra esses radicais livres, né? E isso melhora a saúde. Quando não acontece, nós vamos ter morte celular precoce, morte embrionária, no caso de animais prens, vamos ter baixa imunidade dos animais, baixa resposta vacinal dos animais, às devidas vacinas que nós temos dentro dos protocolos sanitários, baixa resistência de cascos, né? Os animais têm mais dificuldade com os desafios de cascos, enfim, a parte reprodutiva fica muito comprometida,
pela deficiência de vitamina A indireta, pela baixa capacidade de fixação de embriões e mortalidade desses embriões de forma precoce. No sistema de produção, o que compromete essa deficiência? Olha, aí nós vamos enxergar índices produtivos limitados, ou seja, no animal em crescimento nós vamos verificar menores ganhos e menores aproveitamentos da energia que esse animal ingere, portanto, menos ganho de peso, menos taxa de crescimento. Animais em terminação, nós vamos verificar animais perdendo oportunidade de dar acabamento mais precoce, de responder melhor às dietas balanceadas com proteína e energia, que são caros, ingredientes caros. E em termos de produção de bezerros, uma queda na produção de bezerros. Por quê? Vão acontecer mortes embrionárias, mesmo às vezes, rebanhos que têm alta taxa de prenhez, vai ter uma redução na taxa de nascimento e depois uma outra redução na taxa de desmame. Então, isso prejudica a rentabilidade do sistema e da cadeia toda de produção de carne. E que doenças pode causar no bovino essa deficiência? As doenças são oportunistas, né? Quando eu tenho um animal imunodeprimido, que pode acontecer quando está deficiente de zinco, várias doenças podem vir, como doenças respiratórias e outras mais. Mas alguns sintomas de, por exemplo, existe no Brasil um fungo muito comum, principalmente nas pastagens de braquiárias, que libera uma toxina. Essa toxina, ela tem que ser metabolizada pelo fígado dos animais. Caso ela não ocorra, essa metabolização, essa toxina causa uma irritação na pele que a gente chama de fotossensibilização. Os animais começam a ter feridas muito intensas, muito feias e danosas aos animais, podendo levar à morte dos animais. Quando os animais estão bem suplementados de zinco, eles metabolizam essas toxinas, né, e reduz essa incidência dessa fotossensibilização. É vulgarmente chamado de requeima, isso aí, né? E o pessoal acha que é uma deficiência da braquiária. Não é. É uma oportunidade de uma toxina, de um fungo que se desenvolve ali, que o animal deficiente de forma subclínica de zinco vai ter mais sensibilidade a esta toxina. Isso pode causar morte. Muito comum em bezerros, né? Ainda amamentando, e animais pós-desmama, na primeira fase, nos primeiros 6 meses de desmama. É muito comum acontecer esse tipo de problema. Agora, como é que o pecuarista pode verificar essa concentração do zinco, esse consumo adequado? Esse é um grande impasse que existe, né? Porque o pecuarista não tem a obrigação de ser um nutricionista. Então, o primeiro passo é ele procurar empresas de suplementos que tenha como característica vender soluções e não produtos, né? Quando a gente vende soluções, aqui na Premix, por exemplo, nossos suplementos são balanceados para solucionar os desafios. Esse é o primeiro ponto. Então, precisa ter confiabilidade. Segundo ponto, o mínimo ele tem que olhar, por exemplo, o zinco não interessa só a concentração dele no rótulo do produto. A matéria-prima que fornece o zinco tem que ter qualidade. Vou só citar um exemplo rápido. Um sulfato de zinco, que é uma boa fonte de zinco, tem uma biodisponibilidade para os bovinos 2 vezes mais do que um óxido de zinco. Então, às vezes, o produto tem a mesma quantidade de zinco e, na prática, a biodisponibilidade de um é metade do outro. Mas, em linhas gerais, um suplemento de coxo saleiro pronto para uso, que o animal vai consumir entre 80 até 120 gramas, ele tem que conter acima de 4.000 miligramas de zinco por quilo de produto. Lá no rótulo, ele tem que ter entre 4 a 5.000 miligramas de zinco por quilo de produto, cuja matéria-prima, a fonte, seja sulfato
ou até uma combinação do zinco sulfato mais alguma coisa de zinco orgânico. Essa é a recomendação de observação que eu passo para os produtores. Então, para resolver essa questão, você sugere essa receita. Esse procedimento, olhar sempre a composição do produto, a origem do produto, uma fábrica que tenha rastreabilidade, né, de matérias-primas, que tenha controle de qualidade, que tenha procedimentos fabris, corpo técnico e centros de pesquisas para estar sempre na vanguarda de qualidade, de atingimento de resultados. Existem algumas dessas no Brasil, né? Agora, existem algumas empresas que não têm toda essa estrutura e, às vezes até não de má fé, não. Às vezes, pela falta de estrutura, acaba tendo que utilizar matérias-primas não rastreáveis, não originadas da forma adequada, e perde-se um pouco o controle e a resposta produtiva. A Premix, qual é o papel dela nesse momento, nesse sentido? Olha, a Premix ela está muito focada em desenvolver soluções e inovar. Então, nós estamos aqui agora num foco muito importante na nutrição de precisão. Então, nós já estamos há alguns anos nos munindo de ferramentas para poder chegar numa propriedade e fazer um diagnóstico adequado das demandas nutricionais do rebanho, por categoria, né? Porque tem diferença, né? Um rebanho de cria tem uma demanda, um rebanho de recria outra demanda. Diagnosticar as condições das forragens ou das dietas e oferecer algo já mais customizado, com mais precisão. Esse é um dos focos da Premix, além do que nós estamos trabalhando muito em aditivos também, para melhorar a absorção e performance dos animais e reduzir, inclusive, gases de efeito estufa. Então, nós temos hoje tecnologia que busca a sustentabilidade, menos emissão de metano dentro da tecnologia do suplemento, mais performance, portanto, menos emissão de metano por quilo de carne ou quilo de leite produzido, e mais sustentabilidade econômica, social. Esse é o nosso pilar principal atualmente. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o zootecnista e pesquisador Lauriston Bertelli, da Premix.